Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Nós vamos ter uma live agora muito interessante com o Marcelo. Marcelo é contador de histórias, Marcelo é autor de livros, é escritor e é filósofo. Ele vai falar pra gente, sobre essa magia que é a contação de histórias, como que o lúdico e a contação de histórias pode ajudar na aprendizagem das crianças, dos adolescentes, dos jovens, né? É uma honra poder conversar com o Marcelo nessa noite. Marcelo tem um currículo, tem dois livros bem legais, e eu vou pedir que ele se apresente assim que ele entrar aqui. Eu já o convidei, nós já estamos para aqui para começar essa live dela. Você que está chegando aí, hoje é uma conversa entre escritores, né? Marcelo escreveu dois livros, ele vai mostrar. Olá, Marcelo, tudo em paz? Ah, tudo bem? Você consegue me Tudo. ouvir bem aí, Marcelo? Tô ouvindo bem. Tem hora que tá uma paradinha, mas tá tudo bem. Tá É tudo mesmo? Tá tranquilo. parando? Meu Deus, tomara que seja só a live, não meu coração, viu, Marcelo? Muita alegria de falar com você. Tudo bem. Também uma alegria para mim estar junto com você. E conta para nós o que você anda fazendo agora que entrou a professora Nayara Cacheta aqui, uma linguista de primeira linha em Belo Horizonte. Eu trabalho, presto serviço para a Fundação Cultural aqui de São José dos Campos. Então, eu dou aula para criação literária e também faço apresentações. Então, com esse negócio da pandemia, a gente está fazendo alguns trabalhos virtuais. A aula continua virtual e também as minhas apresentações também. Mas é bem reduzido mesmo, reduziu bastante. Ainda as pessoas estão se adaptando a essa realidade virtual, é questão artística, né? Então a gente está ainda aprendendo, vivendo, experimentando cada dia, né? Deixa entrar mais gente que eu vou falar com eles assim, ó, gente, compra o livro do Marcelo, contrata o Marcelo lá na escola. O pessoal do YouTube depois que vai ver, gente, segura na mão de Deus e vai. A gente tem que juntar e dar a mão pro outro, né, Marcelo? E olha só, hein? A minha história é de mineiro, viu? O meu livro é sobre Minas Gerais. Eu falo do sul de Minas. É mesmo? Juiz na É, nossa ausência. Se falar mal do mineiro, você ganha uma montanha de presente, um trem, vai te dar um trem. olha, é só dar um pão de queijo que tá tudo certo. Ah, tá ótimo. Entrou a Renata Macedo lá do Ceará. Olha como é que você tá. Nivaldo também está Olha entrando. só, O povo está entrando, isso é Marcelo. demais. E conta para Você tem nós. aí um Pois histórico aí, não. eu estou vendo que algumas lives você fala do Salesiano. Eu trabalhei no Salesiano também. Isso, ó, eu tenho aquele vírus, sabe? Doutora, não me engano, meu coração é salesiano. Eu aprendi muita coisa lá, sabe? Vou te falar a verdade, é uma marca que ficou para a história, uma marca boa, positiva. Hoje eu estava conversando com parceiros de lá e quero convidar também o pessoal da Rede Salesiana para adotar o seu livro lá nos colégios, 114 colégios, Marcelo, imagina, vai Nossa, ajudar, não seria uma vai? beleza, hein? Seria uma beleza conhecer um Ex-aluno. pouquinho da cultura do Vale do Paraíba, cultura um pouquinho da Mata Atlântica. Eu acho que esse tempo, né, de questão ambiental, eu acho que é muito importante a gente ensinar as crianças. Vamos mandar para esse povo todo, viu? Fique tranquilo. Ô Marcelo, mas como é que é essa coisa de contar a história? Como que começou essa contação de histórias na sua vida? Então, eu rodei muito, assim, várias áreas, né? Mas depois que eu fiz a faculdade, fiz filosofia, eu fiz no Salesianos. Então, essa área da educação entrou muito forte em mim. E aí eu fiz estágio numa obra social salesiana, depois trabalhei numa obra, trabalhei em colégio. Então, eu acho que isso foi mexendo comigo nessa questão educacional, né? O meu ensino médio era todo mais essa área física. Eu gostava
tanto que queria ser meteorologista, fiz técnico, mas essa experiência com a filosofia e a educação, eu acabei fazendo uma pós depois, e aí isso mexeu comigo. E trabalhar em escola foi uma experiência muito forte. E eu entrei nessa proposta de escola e sempre, como eu sempre falei, sempre fui muito dado, assim, de maneira de falar, de conversar. Então, as diretoras, professoras, acabavam jogando na minha mão, né? Alguns pepinos, sabe? Daquele tem muita professora que tem medo de falar em público, é reunião de pais, é eventos, festa da escola. Então eu fui, de certa forma, meio que jogado, né? E aí eu fui adquirindo experiência. E isso acabou mexendo muito comigo, porque essa questão lúdica, né, de você conversar, de falar em público, eu acabei acostumando e eu trabalhei num colégio franciscano 3 anos. E lá a diretora queria que eu falasse uma palavra para os alunos antes de começar as aulas, o ensino fundamental. E aí todo dia eu contava uma história. Eu tinha um livro cheio de historinha e eu ia lá, cada dia uma história diferente. Eu acho que isso já cultivou em mim essa história, né, de contar a história. Aí, quando não foi 2016, mais ou menos, que eu saí do trabalho, tudo, eu criei o meu projeto através do livro infantil, que eu criei o livro. E aí nasceu esse projeto mesmo de contar a história, contar o meu livro, e aí não parei mais. Rapaz, e o livro, ele fala de um tema que é um tema importantíssimo nesse período, né? Que é a questão de cuidar da casa comum, de cuidar do nosso planetinha Terra, aí, do jeito que o Francisco cuidava. Nós temos semelhanças, né? Eu trabalhei, meu primeiro trabalho foi numa escola franciscana, né? E depois é que eu fui para os Salesianos. E é uma perfeita alegria trabalhar com essas casas, né? Porque Francisco era contagiante, Dom Bosco mais ainda. Como é que é essa coisa? A Nayara está pedindo o link do livro para ela comprar, tá vendo? Ó, já rendeu um Ah, livro tá. aí. Coloca aí É, depois. as minhas vendas eu faço direto comigo. É só entrar no Facebook, Sonhos de Francisco, ou até mesmo pelo Instagram, ou simplesmente tem o meu blog, né, que é sonhosdefrancisco.com, .blogspot.com.br. Aí pode entrar em contato comigo que eu faço as devidas orientações para comprar, né? E O Juarez também está entrando aí, ele já vai comprar um. Se o Juarez não comprar, depois eu bato nele. Tô brincando. Mas, ô Marcelo, contar histórias é entrar no imaginário das crianças, dos jovens, das juventudes e dos adultos, não é isso? sim, eu tive essa experiência muito bonita de trabalhar com todo o público. Já trabalhei com crianças desde pequenininhas, assim, berçário, que você vai só faz barulho, mostra alguma coisa, faz um sentido para a criança, e até o idoso, né? O ano passado eu trabalhei mais ou menos uns 3, 4 meses num asilo, contando história, e eu contava as mesmas histórias. E é engraçado que as mesmas fazem o mesmo efeito, né? Nas pessoas, nas crianças, porque tantas as minhas histórias são autorais. Eu que escrevo, eu que crio. Então, essas histórias eu procuro ser sensível à realidade das pessoas, né? Então, às vezes eu vou colocando num personagem um jeito, uma fala, e que encanta as pessoas, né? Acaba as pessoas tendo identificação. E a criança, a imaginação dela está ali à flor da pele, né? E aí você coloca uma imagem, por exemplo, a minha história tem muitos bichos. Então, se você fala da onça, fala do preguiça, fala de um outro bicho, você vai falando, a criança ela viaja, ela entra na história. Se você for brincar, vai embora. Ó, entrou até o tio Galinha aí na live, rapaz. É daqui da Tio Galinha, região. teu Ele é parceiro? muito bom, um grande contador, teatro, ele é ótimo.
O Antônio está falando assim, ai de nós se não fossem as histórias. E é verdade, né, Marcelo? A história suaviza o dia a dia. O que você pensa sobre isso? Então, a gente é movido por histórias. É impossível você sair na rua, voltar para dentro de casa e não contar uma história para alguém, né, dentro de casa. Você conta a história que você ou, talvez caiu na rua, ou viu alguém cair, ou uma história que você achou interessante, alguma coisa, uma pessoa, conhecer uma pessoa. Então, acho que a história está dentro da gente muito forte, né? Então, essas histórias, muitas vezes, a gente não escuta, né? Às vezes, a correria do dia a dia, aquela coisa, a gente não para e escuta as nossas histórias, né? Às vezes, até o vizinho, né? Uma pessoa perto, tem muitas histórias. E aí isso traz uma leveza para a nossa vida, né? Principalmente agora, na questão da pandemia aí, você ouvir histórias, pessoas que conseguiram superar, pessoas que conseguiram vencer alguma doença, ou vencer o Covid, ou simplesmente descobrir um novo caminho. A gente sempre se identifica com as histórias. Então, eu acho que isso, apesar de não ser muito explorado, né? Ainda as pessoas, como diz, cartesianas ainda, os dados, a reflexão, aquela coisa, tudo e não deixa se sensibilizar pelas histórias, né? Isso é, é fundamental para a vida. Eu sou professor de história. A minha esposa é contadora de histórias também, aqui em BH. É, e a gente percebe a magia que desperta na criança quando ela consegue ligar os pontos de uma história e perceber que a história pode ter uma, entre aspas, moral, né, Marcelo? O pessoal fala moral da história. Você, como filósofo, a contação de histórias ajuda a melhorar a moral ou a moral é algo que o indivíduo já tem mesmo pronto? Eu acho que a questão da moral é bem complicado, né? Porque assim, eu penso que ela é muito construída, né? Entre as pessoas, família, o ambiente que você está, né? A gente acaba sendo muito influenciado a nossa moral, por mais que a filosofia fala que a gente tem um espírito, uma moral dentro da gente, né? Mas a gente tem essa fica muito, ela mostra muito claro para a gente o que eu devo fazer, qual é a moral que eu devo ter. Às vezes você fala, explica para uma pessoa ou para uma criança, olha, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas se você coloca isso ilustrado numa história, isso leva longe, vai longe. E a gente sabe que os povos antigos faziam muito isso, né? Foram os judeus que conseguiram a sua cultura fortalecer pelas histórias. A gente sabe que o Egito, né? Esse povo antigo, até mesmo os índios, eles sempre trazem essa questão da história como algo que fortalece e permanece, né? E o próprio, né, o Jesus, ele foi esperto, usou parábola, usou história para deixar a mensagem. E também, como outras, né, pessoas, a gente vê no comercial, né, tanto comercial, o cara põe história, o cara põe lá, né, que o pessoal fala até em meio inglês, né, aquele storyline, né, simplesmente é É, contação de história para mim. agora é storytelling, né? Olha só, É, a Tatá Batata está falando um negócio bem legal aqui, ó. O Juarez está falando que contar história é recontar a memória da humanidade. Isso você falou da Grécia, do Egito, do islamismo, do judaísmo, do cristianismo. E a Tatá está falando assim: oi, pessoal, acredito que a moral deve ser implícita. Eu também acho. A pessoa tem que aprender a pensar. A história tem que fazer a pensar. A história deve servir para divertir, não para dar lição de moral. Ela vem de maneira leve. É, aí o Antônio está falando, então os nossos políticos não andam com essa moral. É complicado, né? Tem uma história, né, Marcelo? Vou até contar uma, você já pensa uma para você contar aí, tá?
É o Não, seguinte, não. dizem que é uma piada, né? Piada em inglês, assim, não tem muita graça, não, mas eu vou falar mesmo assim. É, dizem que o político morreu, né? E o anjo recebeu lá, né? E falou assim: o senhor tem opção, o senhor quer conhecer o céu ou o inferno? Ele falou: me leva no inferno primeiro, né? E aí o anjo desceu com o elevador, né? Foi lá no inferno. E aí, rapaz, tava uma festa lá, o Caldeirão 45, Caldeirão 15, Caldeirão 13, o pau tava quebrando. É assim, cheio de políticos, né? Um tanto de caldeirão lá, 22. Os caldeirões estavam fervendo, a festa, churrasco, né? Muitas mulheres, pessoas de todos os tipos, uma alegria enorme no inferno. Aí ele saiu, né? O anjo falou: agora o senhor vai conhecer o céu. Chegou no céu, né, Marcelo? Toda aquela ópera, né? Aquele clássico tal. Aí o anjo falou: então, já escolheu, ele falou assim: olha, eu adorei o céu é bem tranquilo, mas eu quero voltar lá para né, o andar de baixo. Perfeito. Pegou o elevador e desceu. E quando ele chegou lá, o capitão o acolheu, né? E tava só caldeirão queimando, gente gritando, gemidos e tudo mais, né? Um enxofre danado rolando. Ele falou: mas e aquilo que estava rolando ontem? Não, aquilo lá era porque era campanha, né, política. Agora é realidade. Então, assim, aproveitando que o Antônio falou aí, né? Essa história pode servir de moral para quando eles morrerem, né? Pode roubar muito aqui, mas e muita gente culpa a história de fazer ironia com a política, desde a Grécia Antiga, né? O que você pensa sobre isso? Tem a questão, a gente que é filósofo, a gente acaba refletindo muitas coisas da nossa vida, né? A questão política, ela tem que ter entendido qual é o sentido que a pessoa está entendendo, né? Assim, por exemplo, a política, ela pode ser uma questão, vamos dizer, moderna, partidária, né? Ou a gente entender o que os filósofos vai pensar naquela época de questão política como uma organização social, né? Você pensar a sua organização da comunidade. Por exemplo, quando a gente olha para a história, às vezes a pessoa olha com o olhar de hoje e não olha lá atrás, né? Por exemplo, a gente vê o próprio Platão ou Aristóteles que falavam da política, né, que foi a raiz da nosso entendimento ocidental, ele aceitava o escravo, né? O escravo não se manifestava junto com a sociedade. Aí você vai pensar com a cabeça hoje, né? Você vai pensar o cara lá, né? Como que o cara aceitava o escravo? Poxa, isso é imoral. Mas você vai entender a cabeça da pessoa naquela época e você trazer hoje, claro que é imoral hoje, mas de alguma forma você vai ver que a sociedade hoje também reproduz algo que no futuro você vai olhar, puxa, aquele povo, como que tinha consciência, não percebia que aquelas pessoas estavam sendo exploradas, que aquelas pessoas estavam fazendo. Então, de alguma forma, a gente precisa olhar, né, a política e entender o ambiente, entender o que está acontecendo. E hoje as pessoas olham a política, já pensa no presidente, já pensa no partido, já pensa no prefeito. E não é, a política é nós, né? É a gente produzir, conversar, tentar melhorar a nossa sociedade. Tem as instituições, né? O governo, a república, tem várias outras coisas que talvez até mande, né? Com força policial, com força do exército, sei lá. Mas a gente precisa olhar e ver que a nossa política é a nossa ação, né? Política é ação, né? É o que eu vou fazer para o bem comum, né? Você falou da casa comum aí, né? Que o Papa Francisco sempre fala, né? A nossa casa comum, né? E hoje as pessoas estão perdendo isso, né? Estão perdendo essa questão porque acha que se você for falar assim, pensar no todo, bem comum, já fala, é comunista. Aí nem É, chega a conversar, né? Não chega a entender, oh, vamos tentar ver o que é política, né? O que está rolando entre a gente, o que a gente pode fazer como política.
né? Por exemplo, a pandemia forçou uma ação política de muita gente, de arrecadar comida, de ajudar, de doar um dinheiro, de ajudar as pessoas que estão doentes, que não estão sem serviço. Quanta movimentação a gente vê para o lado bom, né? Que a gente está observando aí, né? Gerou uma cultura da solidariedade enorme, né, Marcelo? Mas olha, E vamos lá. Você, como contador de história, Marcelo, de histórias, o que você acha fundamental para que dê certo a contação? Assim, quais são os pilares, assim, dicas para contar histórias? Como que a história pode ajudar no processo educativo das crianças? Muitos pais aí, né, que deveriam estar contando, familiares, pessoas que moram na casa. O que você pensa sobre isso? Primeiro, acho que a primeira coisa você tem que gostar da sua história, né? É, Eu acho que você tem que gostar de falar a sua história, contar a sua história, contar as histórias que você tem. Todo mundo tem história, né? Eu acho que é impossível alguém não tenha uma história, né? Você já ouviu a história do seu avô, da avó, do tio, né? Quantas histórias eu gostava muito de ouvir do meu tio, as histórias, né, do meu tio, porque o meu tio chegava e contava as artes que ele fazia na roça. Eles moravam na roça, então ele pegava e a minha mãe ia, minha mãe que conta também, né, que ela ia lá na roça apanhar mandioca, ou se não, milho, alguma coisa lá, e meu tio ficava escondido atrás das moitas e fazia barulho, fazia coisa. E a minha mãe hoje acredita em muitos fantasmas, que meu tio depois falou que foi ele. Mas a minha mãe falava, não, tinha um fantasma lá andando lá, e era o meu tio fazendo graça. Então, essa é umas coisas assim que a gente acaba, acho que tem que gostar de contar a história. E aí também, eu acho que falar do profissional, contador de história, né? Aquela coisa, eu acho que a gente precisa criar empatia com a criança. Eu acho que empatia com a pessoa. Então, acho que a primeira regra é a empatia. Você tem que gostar de contar para a criança, falar talvez com alegria, com força, né? Um jeito que a criança vai se encantar, né? Pode ser qualquer história, né? Pode ser a história mais ruim, mas de repente o cara conta de uma maneira que você acaba ficando super feliz de ouvir aquela história, a maneira. Eu acho que isso é um ponto, né? A gente saber gostar da sua história, ter empatia com as pessoas. E depois, se você for fazer profissional, assim, num lugar, aí você tem que usar técnicas diversas, né? Aí você não pode ter vergonha, né? Tem que chegar e falar, lá, contar a sua história. Mas se você acredita na sua história, fica mais fácil. Aí depois você vai falar lá para o público, as pessoas vão te ouvir, né? E aí tem, tipo assim, você não pode ficar olhando para a pessoa achando, ai, o que ela está pensando da minha fala, né? Tem professor que acaba, nossa, ela não vai gostar. E a diretora chegou, né? E agora ela vai me julgar, né? Então, eu acho que isso a gente não pode ter. A gente tem que, vai embora, né? Assim, veio a história, conta do seu jeito, acreditando nela e mostrando que a pessoa vai sentir, ela vai perceber que você conhece a história, que você gosta da história, ela vai ouvir e vai gostar, né? Simplesmente. E aí você pode usar técnicas de não olhar para o público, olhar para alguns pontos, a fala, você tem que olhar o ambiente, né? Tem que ver o ambiente. Por exemplo, eu já contei história para 300 crianças com um microfone horrível. E aí você tem que saber o tom da voz certinho para você, para a criançada acompanhar, né? E aí simplesmente também já contei para duas, três crianças, que às vezes é mais difícil, eu acho que é até mais difícil, porque elas estão ali, estão direto com você, se você não cativar ela direto, também acaba sendo. E para os pais, eu acho que pegar um livro que você gosta, né? Uma história que você gosta, leia para a criança, conte para a criança do seu jeito, inventa, sabe? Cria um personagem. Ah, vou contar Chapeuzinho Vermelho, né? Ah, e vou falar da Chapeuzinho Vermelho. Então, de repente, você pode contar, né? Chapeuzinho Vermelho, ela fugiu da floresta, pegou um ônibus, foi passear para o centro. Não sei, você vai inventando, a criança vai entrar nessa onda, né?
Ô Marcelo, você podia aproveitar o Setembro Amarelo e criar a história Chapeuzinho Amarelo. Sabe por quê? Chapeuzinho. Os jovens estão precisando, cara, discutir sobre autolesão, sobre autoextermínio, sobre suicídio. Seu chapéu é amarelo, sabe? E como é que é o seu processo criativo? Que tá aqui o Felipe Egmar, não sei se ele deve ser seu amigo aí. Conta do seu processo criativo, assim, você é escritor, você é filósofo, você já falou da sua oratória, que é falar bem, da retórica, que é contar histórias. E a criação, assim, a ideação, a forma como que você cria a história para você escrever, para contar, para modificar. Então, eu, assim, das minhas oficinas, né, que eu sempre falo, dou aula para as pessoas, eu falo assim, o processo é o olhar. É você ser sensível para olhar, olhar as coisas, olhar a natureza, olhar as pessoas, né? E saber aquele mineiro, jeito mineiro, né? O mineiro é assim, né? Ele chega, te olha de pé a cabeça, fica observando, né? Até que tipo que ele se sente seguro, aí ele vai lá e te acolhe, aí acolhe de uma vez, né? Aí vira da família, né? Aí ele entra na casa da família, come tudo, que tiver direito. Toma um cafezinho com E rapadura. então, eu acho que assim, o meu processo é o olhar, né? É como você olha as coisas. E aí, aquela sensibilidade, você cria uma imagem. Criando aquela imagem, você transforma em palavras. E aí você vai colocando nessas palavras aquilo que você viu. Então, por exemplo, você viu uma pessoa muito feliz, muito contente, uma natureza, o sol, né, um dia bonito. Você vai pegar aquilo ali, vai transformar aquela sua imagem e você vai criar, você vai escrever sobre descrever, né, aquilo que você está vendo, que você está sentindo. Então, por exemplo, eu criei uma história que chama Valentina. É uma história, é uma mulher que ela perdeu a filha dela, né, pequenininha, muito pequena, e ficou na casa dela a boneca, ficou as coisas, e ela sempre fica naquela cabeça, aquela criança, né, aquela dor, a coisa. E aí eu cheguei, olhei, vi a situação dela e falei para ela assim: eu vou criar uma história para você, você quer? Aí falou: ah, não, pode criar. E aí eu criei a boneca que era da filha dela, transformou em Valentina, uma boneca que simplesmente tem um coração no peito, e quando põe a mão no coração do peito, você entra no mundo imaginário. Esse mundo imaginário é onde vivem as crianças, que simplesmente morrem, ou que acontece a coisa. E aí eu crio essa história que toda pessoa pode chegar a esse mundo, perceber onde que ela está bem, está feliz, está contente, e o canal é o coração da boneca, que na verdade é o coração humano, é a sua vida, né? E você vai interligar com ela, né? E com aquela criança. E você vai sentir gratidão. E aí eu criei essa história e isso mexeu muito com ela, com a pessoa dela. Ela conseguiu superar muita coisa. Ela levou para frente a história, mostra para as pessoas. Então eu acho que isso, ao processo criativo, você olhar, ser sensível e depois você cria essa história junto, né, com a pessoa, e aí eu vou para frente, né, vou seguindo. Ô Marcelo, o Juarez, que vai comprar os dois livros seus, ele tá falando aqui, é professor de filosofia, tá? Lá de Goiás, Goiânia. É, ele e a filha dele, nós fizemos uma live muito legal, vamos ter que fazer outro, viu, Juarez? Ele está perguntando para você, olha, professor Marcelo, o cenário é importante no processo de contação. O que você nos diz sobre isso? Quer dizer, você cria um cenário, Marcelo? Então, eu gosto de criar algo que existe, né? Então, cenários eu procuro sempre mostrar aquilo que eu estou vendo. E eu sempre construo, por exemplo, o meu livro, que é o Sonhos de Francisco, né? Mostra Que ele é para a aquele, gente aí, Marcelo. aí o nosso livrinho, né? Muito E legal. eu criei baseado na história dos tropeiros. Então eu peguei essa imagem dos tropeiros, a viagem dos tropeiros, porque eles construíram o Vale do Paraíba aqui. Então eles que o povoaram. Então eu coloco na ilustração, né,
a questão do tropeiro, né? Eu falo fé mineiro, que é o pão de queijo, fogão de lenha, aquela E o coisa, feijão o cafezinho tropeiro? no bule, o cafezinho no bule, né? Então eu vou criando conforme a situação. E aqui, ó, tem a fazenda de café. Então, é importante. Eu procuro as minhas histórias fazer nesse sentido, de dar um sentido para o ambiente. Então, o ambiente é a Mata Atlântica, é a região do Vale do Paraíba. Então, eu coloco esses valores na ilustração do ambiente. Mas, por exemplo, tem outras histórias que é só dentro da floresta, ou história, eu pego um ambiente, eu tenho sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu tenho uma história, então eu tenho um cenário de escola, eu tenho um cenário de uma praça, eu tenho um cenário de uma fazenda. Então eu sempre procuro olhar. A minha base, assim, se for pensar na quem me inspirou, é Monteiro Lobato. Também foi Monteiro Lobato que mexeu comigo. Eu li todas as obras dele, assim, o máximo que eu pude, sobre as histórias da Emília, e isso me provocou muito, porque a gente acostuma a olhar livros de fora, sabe? A gente histórias de fora, né? Ah, porque é o autor lá de fora, isso aquilo, e às vezes a gente perde aquilo que está dentro do nosso país, dentro da nossa região, né? Que nem, por exemplo, você está em região de Minas, né? Quantos escritores, quantos livros bonitos tem? E às vezes as pessoas, as escolas, pegam lá de fora, alguém lá de longe, que é famosinho, coisa, e acaba perdendo essa pessoa, essa riqueza que tem ali por perto, né? A gente não pode esquecer a história local, né, Marcelo? Você falando dos tropeiros aí, os bandeirantes, os tropeiros, para a gente educar com a história. E isso aumenta o repertório da criança, não é? Assim, Sim. os professores, eles reagem bem às contações de história, porque parece que, enquanto está na educação infantil, até os anos iniciais, né? A pessoa vai. Depois eles acham que o sexto ao nono não quer história, que o ensino médio não quer história. Eu, pessoalmente, dou aula de filosofia também, eu acho que eles querem muita história. Inclusive, eles querem contar a própria história. O que você acha disso, Marcelo? Essa aí é uma questão que, por exemplo, você falou Setembro Amarelo, né? Eu acho que os É. jovens não estão sendo escutados e não estão escutando as histórias deles, né? Eles estão cheios de história para contar. Não é porque eles são internet, uma geração, né, de celular, de coisa, eles têm histórias, eles têm as histórias deles, né? E eu aprendi muito com o Dom Bosco, que é você escutar o jovem, né? Escutar, você saber o que ele quer, o que ele gosta, o que ele pensa, para depois você tomar uma atitude educativa, né? Às vezes você vai chegar e chega impondo uma questão e o jovem não quer saber. A gente vê aí, por exemplo, um Harry Potter da vida, né? Quantos jovens, né? Eles vivem aquela história, vivem o livro, contam, gosta de ver pelo bar, sabe? É, ouve as histórias, eles gostam e também querem contar, né? Eu acho que se a gente deixa eles contarem, o processo acaba ficando uma coisa muito conjunta, bonito, com vídeos jovens, né, de eles contando as histórias deles, eles gravando, eles fazendo. Então, tem muita coisa bonita que se pode fazer com jovens. E aqui, Marcelo, tem o pessoal do Empório está falando o seguinte: é importante valorizar a literatura nacional, mas a leitura do mundo pode passar também pela literatura internacional. Aqui o
uma parceira aqui está dizendo, ou ele ou ela, estão dizendo, matou a metade da charada, escutar os jovens. O Rubem Alves, né, que é um grande escritor mineiro, mas que morava em Campinas, ele falava que tem muita aula de oratória e tem pouca de escutatória, né? Sim. Como é que um profissional da contação pensa isso? Você, Marcelo. Então, é muito difícil, às vezes a gente é contratado por fazer aquela história na escola, né? Às vezes a gente tem uma apresentação, eu tenho uma apresentação em espetáculo também, que eu vou e faço. Mas aí eu aprendi com um circo. Por exemplo, eu trabalho com um grupo de circo aqui, na Fundação Cultural, e a gente faz trabalho junto. O circo, ele traz a pessoa para dentro do picadeiro e ele faz com que a pessoa crie a própria história no momento ali, né? Aquela brincadeira, aquela coisa, o palhaço, o Malabares, ele entra naquela apresentação e ele se torna um membro, às vezes, né? E eu olhei muito isso, eu aprendi muito isso, que trazer eles para a história. De repente, você traz o jovem, traz a criança, traz a pessoa para dentro da história e aquele programa também do improviso, né? Que eles criam a história na hora, né, junto com a pessoa participa. Eu acho que isso é muito bonito, muito legal, dá para se fazer, a professora dá para fazer isso na escola, dá para fazer, trazer essa realidade deles e construir na hora, né? Você vai constrói uma história junto com eles. É claro que existe uma base, né, da história que a gente precisa, na hora, ter em mente. Porque, às vezes o jovem não está com aquela ideia. Por exemplo, começo, meio e fim, né? E aí você vai conduzir, você vai criando, né? Conforme o momento. Às vezes que você cria um personagem, por exemplo, eu fui contar a história na OAB, fui falar sobre a minha história do ECA, né? E era adolescente, molecada de 8ª série, que é o O, né? 7ª e 8ª série é o O para você fazer as coisas. Mas eu cheguei lá na hora e eu fui contar a história. Aí começou o fundão, né? Aquela molecada fundão lá, sempre tem aquele mestre, né? Que gosta de puxar a bagunça e aquela coisa. E eu vi ele, eu falei assim, vou trazer ele para cá. Aí eu peguei e falei assim, ô rapaz, vem cá, você quer me ajudar? Aí ele veio, eu tinha uma roupa de uma capa preta, um chapéu preto, e eu coloquei para ele, você vai ser o Marvado, né? Que eu tenho na história lá, tem o Marvado. E aí você vai ser uma Marvado e vai ficar aqui comigo. Ele ficou o tempo inteiro, participou, ainda criou uma fala na hora lá, junto comigo, a história rolou, todo mundo gostou e não teve bagunça nenhuma, foi uma festa, né? Então, às vezes, é essa questão, né, de você trazer ele junto e ele participar. Ô Marcelo, aqui o pessoal do Empório fez essa pergunta para você. Só literatura nacional ou é importante também contar internacional? Não, a questão, a gente tem que contar todas as histórias devem ser contadas, né? Se a gente não ouviu as histórias lá da Grécia, né? Se alguém não contasse uma história da Grécia para nós, a gente não ia aprender, ou a história de Einstein, ou sei lá, qualquer outro tipo de história. Elas devem ser contadas, mas a gente não pode desvalorizar a história local, né? Eu acho que a história local ela tem um nível da escola da história internacional, né? A gente saber olhar isso e dar valor ao nosso folclore, que nem você vai contar a história do lobisomem, você tem que contar a história, faz parte da nossa história, faz parte da nossa cultura, né? As pessoas aqui, principalmente que a gente vive, né? Que são as famosas, você pode, temos tempo para todas as histórias, né? Só que a gente não precisa valorizar, é o que as pessoas não valorizam. Por exemplo, Monteiro Lobato, ele trouxe, né, muito forte essa questão nossa, do nosso país, né, nas histórias dele, na literatura dele, né? Ele trouxe também, ele colocou lá o Centauro, né? Tem lá uma história, né? O Minotauro, quer dizer, o Minotauro, ele fez uma, e então ele trouxe a internacional, mas também tem a Emília é nossa, né?
A tia Anastácia é nossa. Ô Marcelo, quando você falou do Anastácia. Minotauro, eu estava com ele na cabeça para te perguntar. Porque o sítio do Pica-Pau Amarelo, o sítio do Pica-Pau Amarelo, eu aprendi a gostar de mito ali, com o mito do Minotauro, né? Conhecimento, repertório cultural, independente de onde seja, é bom. Só que o Brasil, ele, infelizmente, nos últimos anos, ele estrangeirou muito, né? Tem um estrangeirismo enorme. Aí, para a gente que é escritor, que é autor nacional, se a gente não usar storytelling, se não usar brainstorm, se não usar office boy, a gente fica fora do mundo. E, na verdade, essas palavras têm significados, né? Dá para falar que é uma tempestade de ideias, ou um toró de ideias, né? O brainstorm, dá para falar que o office boy é um mensageiro, dá para usar a nossa língua, não é? E a língua está empobrecendo um pouco por isso, né? A gente não aprende a nossa e fica estudando a dos outros. A gente precisa dar valor, né? Eu sou um tipo de contador de história, sou um tipo de coisa que eu crio, né? Eu tenho a minha criação. E eu defendo as minhas histórias. Eu defendo ao meu olhar, a minha experiência. Talvez eu vou ser reconhecido depois que eu morrer, né? Porque geralmente escritor, depois que morre, que aparece, né? Mas assim, é a luta que eu tenho diária, né? Essa luta de você estar mostrando a realidade, mostrando a nossa realidade, né? A nossa maneira de pensar. Que nem, por exemplo, eu me visto de caipira porque eu trago essa cultura caipira. Eu não sou nenhum artista, não sou Mazzaropi, não sou Antônio Prado, né, para ficar fazendo graça, coisa, não sou, mas eu trago essa imagem, né? Então a criança olhando para mim, ela fica na cabeça, né? Por que ele está de caipira? Da onde que ele tirou isso, né? Então aí ele vai, em algum momento, né, da vida dele, talvez ele vai correr atrás dessa informação, ou de algum momento ele vai fazer união, né? De repente ele já viu um tio dele que era caipira, morava na roça, andava com xadrez, né? E o caipira foi o que mexeu com até o sertanejo, né? A questão da Sim. música sertaneja, se não tivesse a música caipira, ele não existiria, né? Então tem esses vínculos, né? Que a gente precisa ter esse olhar. O sertanejo é raiz, não é só universitário, não, né, Marcelo? Não, Olha, eu fiquei muito curioso de te ver nas redes sociais e também eu queria que você falasse sobre os seus 2 livros agora. eu falo dos meus livros. Então, aí, como eu falei, né, essa questão do livro Sonhos de Francisco. Então, Francisco é esse personagem aqui, né? E tem 2 amiguinhos, que é a Maria e o Zezinho. Então, eles fazem uma viagem na Mata Atlântica. Eles são de Minas Gerais, Passa Quatro. Então, eles saem de Passa Quatro e vêm até o litoral, aqui do Vale do Parti. E eu faço essa menção como fosse a época dos tropeiros. Então, eles vêm por esse caminho e passam por aqui. E aí eu falo do café, falo de algumas coisas, mas principalmente dos animais. Eu coloco os animais que estão em extinção e coloco um animal aqui, que é o muriqui, macaco, que só tem aqui na região. Ele tem em Espírito Santo, tem também em Minas um pouco, São Paulo e Paraná, só. E não tem lugar nenhum do mundo. Então eu trago essa realidade e aí alguns outros animais, né? O tucano, tem o tatu, tem vários outros. Essa menção pela natureza. Depois eu tenho... Eu quero aproveitar esse livro para fazer uma convocação aos grupos que vão receber depois, porque depois a gente distribui em vários grupos, sabe? A live aqui e também no canal do YouTube. Adotem esses livros para ensinar esse momento da natureza, professores de ciências, de 1º ao 4º ano, mas também na educação infantil, lá no cantinho da leitura. A mesma coisa eu faço com esse livro de um amigo, olha, Porque eu bebo água do filtro, né, do Natan Martins aqui. Ensinando aos meninos a origem da água, porque muitos acham que o leite vem da caixinha. Os meninos urbanos, sabe, Marcelo?
Então, essa Sim, sua leitura da natureza ajuda muito o menino urbano que fica com medo de qualquer bichinho, né? Então, os bichos são sim. companheiros, né? É o irmão, né? Irmão macaco, irmão sol, irmão lua, irmã Sim. natureza, né? Eu conheço muitas crianças, muita escola, trabalhei, tinha criançada que saía da casa do apartamento, ia para a escola e voltava de novo para o apartamento. Ela nem ia no parque. A mãe, tem mãe que tem medo de a criança pegar sujeira, tem medo de pegar aquela coisa. E a criança não conhece animal, não conhece natureza, não conhece árvore. Então, nossa, tem muitas histórias. E eu acho que toda escola tem uma história, pelo menos, para falar sobre isso. O outro livro é sobre a poesia das cores. Eu tenho Uau, que uma legal. poesia, uma poesia que eu criei sobre as cores, né? As cores primárias, né? E essas cores primárias, ela dá todas as outras cores, né? E aí eu coloquei essa poesia e uma amiga minha, que ela tem uma editora, que é a editora da gente, né? E ela, editora da Galeria, editora da Galeria. E ela simplesmente olhou, né, a poesia e falou assim, isso dá um livro, vamos fazer? Aí ela ilustrou o livro, a ilustração do livro sou eu mesmo, então ela fez, né, Uau, que a minha bacana. cara, a minha cara, e aí eu vou passando cada página uma cor, e aí eu vou seguindo, né, as cores, e eu vou explicando sempre uma imagem de acordo com a cor. Então, se a cor é azul, lembra o mar, lembra o céu, né? Se a cor é laranja, lembra a fruta laranja, lembra alegria. Então, fui pegando essa poesia, e aí essa minha amiga, que chama Ana Pirolo, ela acabou fazendo a ilustração, e aí virou um livrinho infantil. Então, também a criança pode aprender a poesia, poetizar, né, simplesmente, e aí também ter essa questão das cores, né, aprender as cores, porque toda criança, ela precisa entender as cores, né? Ô Marcelo, como tudo que é bom dura pouco, velho, já passou 48 minutos, nós temos 2 minutos. O que é que você manda de recado aí sobre o seu trabalho? Como que faz contato contigo? Repete de novo e se despeça. Eu agradeço a oportunidade de estar com você aí, a gente compartilhando coisas sobre educação, e eu vi o seu canal, assisti várias lives, e eu acho que isso a gente precisa, né? A educação precisa ser prioridade, né? Para a gente cuidar disso. E o meu trabalho pode ser visto, né, de maneira geral no meu blog, que é sonhosdefrancisco.blogspot.com.br, né? E aí você também pode ver nas redes sociais, o próprio aqui no Instagram, né, Marcelo Fernandes, ou simplesmente no Facebook, é Sonhos de Francisco. E no YouTube também tem as minhas histórias, pode ir lá no Sonhos de Francisco, pode, às vezes pode até cair no Pai Francisco, né, do filme, mas sempre Sonhos de Francisco, vai achar no Google, vai aparecer a minha fala lá, vai aparecer eu. Então, eu acho que fico aí à vontade, precisar de histórias, contação, oficinas, o que tiver aí de arte, a gente estamos aí junto com vocês. Marcelo, quero te agradecer muito. Quero convidar quem está conosco amanhã. Nós vamos falar da diretoria, da zeladoria até a diretoria das escolas, como que a gente cuida das pessoas, né? Aí, pessoal que quiser ver. E quero te agradecer pela oportunidade, pela sua disponibilidade, dizer, vou entrar lá e vou adquirir os meus livros. Eu também estou Pode. lançando 3, né? O BNCC no chão da sala de aula, metodologias ativas, o que as escolas podem aprender e o que as escolas podem aprender. Esse pacotinho vai para sua casa, só fazer contato comigo que eu dou um jeito. Sou igual o Marcelo. A Marcelo, gente tem que mostrar essas obras, nossos filhos, né? são filhinhos e a gente ficou orgulhoso. Cara, gratidão e alegria, Muito viu? obrigado, Tudo de agradeço. bom. Um Tudo abraço bom, aí, quem cara. sabe um dia ele apareça aí em Belo Horizonte, Vai aí, contar a Minas. história aqui. Aguarde. Tudo de bom, cara. Valeu. Tudo bom, você também.
Tudo de Tchau. bom. Tchauzão.